Mas vamos lá, gente, falar agora para essa turma que já não tá tão jovenzinha assim e que já tá pensando, meu Deus, e agora o que eu faço? Me aposentei? Ou os filhos foram embora, tô praticamente aposentada das minhas tarefas domésticas também, não é assim também que acontece para quem não trabalha fora e trabalha dentro de casa? O fato é que, segundo os dados do IBGE, até 2050, o número de idosos no Brasil vai chegar a 66,5 milhões de pessoas. Ou seja, em poucos anos, a gente vai triplicar o número de habitantes com mais de 60 anos. Seremos a maioria. Antes disso, já em 2030, daqui a 6 anos, o número de idosos terá ultrapassado o de crianças, de acordo com o próprio Instituto. O fato é que estamos vivendo mais e, diante desse cenário, é inevitável que algumas questões relativas à qualidade de vida na terceira idade se tornem cada vez mais relevantes nas nossas vidas, né? Então, a gente realmente precisa pensar em ter um propósito de vida, porque sem ele vem questões ligadas a isolamento social, depressão, ansiedade, a motivação e por aí vai. Para a gente conversar mais sobre esse assunto, nós convidamos uma querida que é psicóloga e ela vai nos ajudar com toda certeza, Marilene Ked. Que bom recebê-la. Obrigada. Prazer. Sempre um prazer, aqui. viu? Prazer Obrigada. Enorme. Vamos sentar aqui, sentar juntinho de você, para a gente falar então sobre essas necessidades, né? Antigamente a gente falava assim, possibilidades de continuar produzindo, mas hoje a gente já entende que é necessidade, né? Necessidade. Olha, Cláudia, que tema maravilhoso. Porque algumas pessoas, elas resistem a pensar no envelhecer, sabe? Então elas estão naquela fase produtiva, só focam naquilo. O envelhecer causa medo, insegurança. Não, tem que pensar. Conforme nós vamos envelhecendo, é fundamental pensar, repensar na vida e como vivemos, para você ir construindo assim um futuro com longevidade, com produtividade, mente ativa e principalmente com um propósito que vai ser o grande motivador, o que vai dar sentido para a vida. O propósito, ele vai dar sentido para a vida. Então, nesse processo, como que você faz? É o processo do autoconhecimento. Então, os sonhos que você tinha antes, os objetivos, os propósitos, eles foram se realizando. Às vezes do jeito que você queria, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas foram acontecendo. E com o envelhecer, quem é você? O que você quer fazer agora? O que você gosta agora? O que tem conexão com você, com a sua alma, que vai te alegrar, que vai te fazer se sentir bem, vai dar sentido, vai te fazer acordar muito bem, sabe? Então, é o se redescobrir no envelhecer e ressignificar, dar um novo significado à vida. Então, são vários R's, né? Então, se redescobrir, ressignificar, muitas vezes redirecionar, no caso da aposentadoria, da síndrome do ninho vazio, redirecionar toda aquela atenção que você dava para o trabalho, para os filhos, aquilo tudo vai ter que ser redirecionado para outros propósitos para a vida. Perfeito. É nesse sentido que eu entendo que a gente vai precisar realmente de ação, né? Porque não adianta só ficar pensando, tem que tomar atitudes. E o quanto antes, melhor. Isso. Você vai construindo o teu futuro, entendendo as fases da vida, né? Então tem aquela questão da transição, né? De síndrome do ninho vazio, por exemplo, onde os pais se perdem um pouco quando os filhos saem de casa, as mães que se dedicaram muito à criação, o vínculo, aquela dependência emocional muito forte com os filhos. Então, tem que começar a pensar bem antes como que vai ser. O que eu vou fazer após a saída dos meus filhos de casa? Então, já começar a construir esse futuro, né? Porque o impacto psicológico, emocional com a saída dos filhos
é grande. Às vezes em maior grau, às vezes em menor grau, depende. Porque na verdade depende muito de como é que a gente lida com as dores, né? Porque a vida traz dores, mas como é que a gente vai lidar com elas, né? Eu já contei aqui para a turma várias vezes, eu na saída dos meus filhos, eu rápido fiz um movimento assim de cuidar melhor do meu relacionamento com o Ricardo, né? Que é o pai dos meus filhos, meu marido, há 33 anos. Então, a gente aproveitou para viajar mais, para sair mais, para reconectar com alguns amigos que, de repente, fazia tempo que a gente não via. Voltei a estudar piano, que é uma coisa que eu fiz lá na minha infância. Nunca consegui tocar uma música, mas voltei agora com outra cabeça. Isso está me dando prazer. Então, esses movimentos são importantes. E aí, eu acho até importante a gente entrar num ponto que é da gente fazer movimento com coisas que a gente controla, né? Porque se a gente coloca expectativa em coisas que a gente não controla, a situação pode ficar difícil. A frustração. A frustração, tô falando isso porque, assim, quando os filhos vão embora, isso eu também vivo um pouco, mas sempre atenta, de vez em quando eu faço umas besteiras, mas é que é assim, os filhos vão embora, muitas vezes eles casam logo e aí vem os netos. A gente tem que tomar cuidado porque os netos não são de controle nosso, né? Os netos são dos nossos filhos, filhos dos nossos filhos, né? Porque às vezes a gente fica também, cria uma dependência emocional muito grande, né? Você acaba transferindo todo aquele amor que você dava, aquela atenção para os filhos, então para os netos, e acaba mais uma vez se deixando de lado ou deixando a relação. E tem muitos casamentos que ao longo da vida, né, focam em algumas coisas e o casal vai se distanciando, né? Vai perdendo aquela intimidade. Então, precisa ficar atento a isso também. Não pode deixar para cuidar tudo em cima da hora, né? Então, agora os filhos saíram, vamos cuidar da nossa relação e às vezes a coisa já está muito distante. Para reatar aquilo de novo leva um tempo, mas é possível. Tá? É totalmente possível. O que é importante é você pensar nessas transições já pensando assim, bom, o que eu vou fazer por mim, pelo meu relacionamento, pela minha vida, para que eu me sinta feliz, para que eu tenha um sentido de vida, para que eu acorde motivada. Então já comece a pensar nisso. Aí a pessoa fala muitas vezes, Cláudia, mas junta com a menopausa, junta com a andropausa, com a aposentadoria, um monte de coisa ao mesmo tempo, que dá uma aniquilada, mas é totalmente possível tratar, encontrar estímulo, busque ajuda. Então, converse com pessoas que já passaram ou estão passando também por essa transição, por esse momento da vida, por essa fase. Converse com pessoas que estejam passando por isso, como elas estão lidando, troque informações, busque também ajuda profissional, com psicólogo. Vai ser muito bom você se redescobrir através de uma terapia, isso vai ajudar muito. E se envolva com coisas que tenha sentido para você. Não é só aquilo que o outro faz isso, você vai fazer também porque deu certo por outro. Se redescobrir. O que você gosta? O que te faz bem hoje? E que alegre a sua alma e o seu dia a dia. Perfeito. Agora, você falou bastante da gente planejar, mas tem muita gente que não planejou, né? E que, de repente, hoje está se sentindo tão amotivada, desanimada, até de pensar, sabe? E com a relação sem conexão nenhuma. Eu recebo muitas mensagens de meninas nas minhas redes sociais, algumas na comunidade. Vocês sabem que eu criei uma comunidade só para mulheres, para a gente poder se apoiar, né? Eu acho isso importantíssimo. Dizendo exatamente isso, que elas perderam a conexão com os parceiros, que não tem mais nada em comum, porque o que unia era o filho dentro de casa. Era o problema que o filho gerava, que querendo ou não, aquilo gera um assunto, né? Mas dá para fortalecer, Cláudia, dá para fortalecer a relação, basta querer, o investimento tem que ser bilateral, dos dois lados, não adianta um só ficar insistindo para o relacionamento renascer, dar certo. Tem que ser práticos, quais são as dicas que você poderia dar, assim, para que essa reconexão acontecesse? Olha, converse com o seu parceiro, com a sua parceira, fala, olha, a gente se gosta, a gente está junto há
tanto tempo, vamos fazer coisas diferentes, vamos dar uma mexida na rotina, porque a rotina era sempre igual, né? Então, era sempre aquilo, focada em alguns objetivos. Então, vamos mexer na rotina, vamos ter mais... Agora a gente vai ter mais tempo junto, vamos nos redescobrir juntos. E aí, dá uma melhorada no relacionamento. Dá certo. Tem que ter muito diálogo franco, verdadeiro. Olha, eu gosto de você, você também gosta de mim, então vamos aí dar uma animada nessa nossa rotina com mais intimidade, sabe, focando mesmo em reacender a chama que muitas vezes foi se apagando com o tempo. Perfeito. Agora, eu tenho a sensação em mim, não sei se você concorda, de que a gente consegue fazer isso quando a gente é feliz, né? Quando a gente está bem. Eu penso, acredito que ser feliz é uma escolha e estar bem também é uma escolha, porque a gente precisa cuidar bem da gente. Se a gente se compromete com cuidado pessoal, a gente caminha para um auto-amor muito maior. Não sei se isso faz sentido. Quem não está feliz, eu acho que não consegue ter uma relação feliz. Ou eu estou errada? Tá certa, Cláudia. Quando você não está feliz consigo mesmo, com as suas escolhas da vida, com as suas decisões, muito difícil você conseguir estar bem com o outro. Para isso é importante o quê? Tratar isso, né? Resolver, porque foram escolhas que você fez ao longo da vida com o que você tinha de conhecimento, com o que você tinha ali no momento, tá? Com o que você sabia. Porque às vezes fazemos escolhas erradas, né? Tomamos decisões erradas, mas dentro daquilo que era a nossa realidade. A gente sempre está tentando fazer o melhor possível, né? Exatamente. Por isso é que eu acho que a gente não pode ter culpa de nada. Exatamente. Se sentir culpada. A gente só fez o que deu conta de fazer, né? Isso. Então, não adianta carregar essa culpa. Procure resolver isso da melhor forma. Sabe, fazer as pazes com você mesmo. Olha, era o que dava para eu fazer. Agora eu vou fazer escolhas melhores, eu vou melhorar a minha vida. Eu vou encontrar um propósito que vai me deixar mais otimista, porque o propósito, o objetivo de vida é o que dá sentido. Todos nós podemos encontrar os nossos e seguir na vida. Otimistas, alegres, praticando o auto-perdão e praticando o amor próprio, Cláudia, sabe? Ninguém é perfeito. A gente vai se ajustando ao longo da vida. Então, parar com excesso de autocrítica. Olha, tudo deu tão certo para fulano, não deu para mim. Cada um tem a sua vida. Faça por onde dar certo para você. E aí, na dúvida, assim, né? Porque as pessoas me perguntam muito, eu falo muito das meninas, porque são as meninas que mais pedem ajuda. Elas falam, mas eu não sei por onde começar. Eu sempre gosto de dar algumas dicas, sabe? Ver se você consegue me ajudar e complementar. Mas, assim, um voluntariado, eu acho que pode abrir portas, não só para que a pessoa continue no voluntariado, mas ali ela vai encontrar, talvez, uma grande probabilidade que você encontre um propósito, né? Eu acho que ela vai encontrar pessoas para fazer novas conexões. E ela vai ter que readequar a rotina dela, quer dizer, ela vai colocar novidade na rotina dela, porque a vida, o tempo dela vai ficar diferente do que era antes. Isso. Então, acho que isso é uma boa. Uma outra coisa que eu também falo, sempre sugiro, são os cursos. Cursos não online, porque o curso online vai te deixar em casa, tudo bem, que é bom para conhecimento, mas poder sair, conhecer alguém, Isso. bater papo, dividir um café, né? Então, isso que é legal. Ótimo. Tem mais alguma dica? Olha, essa rede social é fora de série e algumas pessoas resistem um pouco a isso, porque foram se afastando disso, né? Então, quando não se tem um objetivo, quando não se cultiva sonhos, a tendência é ir se recolhendo, se isolando. É o que você falou no início. Na chamada, né? Essa situação de se isolar está exatamente em não ter um propósito, não ter um objetivo, não sentir alegria em nada. E você pode encontrar essa alegria.
É o que eu falei, o processo do autoconhecimento. O que me faz feliz hoje? O que está me faltando para ser feliz? O que pode me preencher após eu ter feito isso na vida? Já concluiu o ciclo, ciclos se encerraram, agora é começar novos ciclos. Então vai sim, Cláudia, vai buscar o voluntariado, vai fazer cursos, converse com pessoas da mesma faixa etária, né? Fazer atividade física é fundamental. Olha, uma coisa que é legal demais, que dá uma boa descontraída, é uma aula de dança. Então. Né? Uma aula de dança. Aí você fala, mas eu não sei dançar. Não tem problema, não. Todo mundo que começou lá um dia, de repente, não sabia também. Mas é legal, inclusive, para o casal, porque pode gerar aí uma nova conexão, né? Isso. Uma outra coisa que eu pensei é um grupo de oração na sua paróquia. Ótimo. Também uma boa. Alegra a alma, a vida, dá esperança. É muito bom, é comprovado, né? Tudo que a oração faz na vida. E aí entra esse grupo social. Muito boa dica, Cláudia. E a gente tem que ficar atento mesmo, porque se a gente não vigiar as nossas ações, as nossas escolhas, a gente pode acabar escolhendo errado e ficando cada vez mais encolhida, mais intocada, mais solitária e mais infeliz. E vai adoecendo, vai deprimindo. O isolamento leva à depressão. Então tem que fugir, fazer por onde fugir da depressão. E é possível. É possível, sim. Começa hoje a ter um estilo de vida, a pensar na sua vida de forma que você vai encontrar motivos para ser alegre, otimista, coisas que dê sentido à sua vida. Busque que acharás. Marilene, na sua experiência clínica, em consultório, você acha que é possível, pensando hoje numa mulher muito triste, se sentindo muito solitária, muito amotivada, é possível ela dar esse primeiro passo? Ela tem que buscar ajuda. Porque sozinha, com essa energia, com esses pensamentos negativos, esse pessimismo, isso que ela foi acumulando ao longo da vida, sozinha é difícil. Então é o que eu falei, é importante buscar ajuda com especialista, com psicólogo e conversar com pessoas que estão na mesma faixa etária, que já passaram por alguns ciclos da vida, ciclos que já se encerraram. E como fazer agora com esses novos ciclos da vida? Então, é possível sim. Busque ajuda, não fique aí quieta no canto, não. Socialize. Então, hoje tem como encontrar isso, né? A terceira idade hoje, ela é muito ativa, Cláudia, ela é muito conectada. Então, não fique fora disso. Quanto mais a sua mente está ativa, mais você produz substâncias que vão te dar prazer, relaxamento, felicidade. Maravilha. A gente vai continuar esse assunto já, daqui a uns 3 minutinhos. Inclusive, se você quiser participar, quiser colocar a sua história, fazer alguma pergunta, fica à vontade. Você me dá esse tempinho? Com certeza. Você vem aqui comigo. Lá, Marilene Ked. Daqui a pouquinho a gente vai falar também sobre namoro. Aliás, pode ser uma boa nesse momento também de ninho vazio, de falta de motivação, a pessoa se abrir. Quem está viúvo, quem é separado, quem nunca casou, se abrir para uma possibilidade, né? Sim, cada caso é um caso. Tem pessoas que têm uma maior... aceita isso. Outras pessoas não, preferem, depois que passou o luto, ficarem sozinhas. Eu estava vendo até a Silvia Popovic, achei muito interessante. Ela colocou lá que ela está com um namorado novo, que ela está feliz, que ela se abriu para esse amor novamente. Então, é exatamente isso. Tem pessoas que, após o luto, né, ficar viúvo, viúva, depois de um tempo se abrem realmente, se dá uma nova chance de ser feliz, uma nova chance ao amor, para amar e ser amada, né? Uhum. E acontece muito, né, Cláudia? Porque chega tem situações na vida, por exemplo, lá na terceira idade, que às vezes um vai primeiro que o outro e aí
se dar uma nova chance. E como a gente já já recebe aqui a advogada doutora Ana Bernal, a gente também vai entender que é possível, e hoje mais do que nunca, você ter um novo relacionamento e ainda com um pouco mais de segurança, porque às vezes você fala assim, mas vou arranjar uma namorada agora, um namorado agora, e a herança que o meu marido deixou para os filhos, e o que era só deles, e como é que fica essa história toda. A gente vai entender um pouquinho sobre esses contratos de namoro também, que pode ser que te dê um pouco mais de liberdade para se abrir para esse amor, né? Para esse novo amor. Mas a gente não está falando que é assim que você vai solucionar esse vazio, até porque não é o outro que preenche o nosso vazio, é a gente com Deus que faz essa diferença. Né? É o que você falou, a pessoa está se sentindo bem, feliz com ela mesma, ela vai conseguir estar feliz com o outro, porque se ela está infeliz, não adianta você terceirizar isso, querer colocar no outro a responsabilidade, a obrigação de te fazer feliz. A felicidade ela é algo muito subjetivo, né, Cláudia? Então, ela vem de dentro. Você tem que estar feliz consigo mesma, tem que estar se sentindo realizada para poder estar bem com o outro. Já que você tocou aí no ponto luto, quanto tempo dura um luto? Existe isso? Olha, para a maioria das pessoas, a parte mais difícil é o primeiro ano. Tá? Então, o primeiro ano é o mais difícil. Agora, cada caso é um caso. Tem lutos mais complexos, mais demorados, lutos tardios, tá? Que de repente o outro olha e fala, mas nem parece que ela está em luto. Aí lá na frente começa a aparecerem os sintomas. Então, o primeiro ano é o mais difícil, Cláudia, que é o primeiro aniversário sem, o primeiro Natal sem, as datas comemorativas, é o mais difícil, tá? Mas o luto tem as fases, então é importante vivenciar todo o processo do luto para superar, né? Quando a gente fala em superar, a gente não está falando, não, é aprender a viver, se adaptar à vida sem aquela pessoa. Que é difícil demais, né? Eu estava falando com uma telespectadora nossa esses dias, ela estava falando, e agora? Eu não tenho mais para quem falar eu cheguei, eu não tenho mais a quem falar boa noite, né? É muito doído, nada fácil. Vamos ver se tem participação, a sua participação, será que já chegou aqui? Você que já enviou lá na nossa rede social, Vida Melhor Oficial, segura aí que já vem. Lilian Martins diz assim, boa tarde, ninho vazio dói. Como transformar essa dor em cura para o coração? Ninho vazio dói mesmo, Lilian, dói. Inclusive, a característica principal é esse sentimento de sofrimento, de depressão, sintomas depressivos, com a saída dos filhos de casa, né? Então, você estava ali durante tantos anos se dedicando, atenção toda focada na criação dos filhos, agora é redirecionar, né, para outros aspectos da vida voltados para você e para o seu marido, no caso, né? Então, é aquilo que eu falei, é repensar, é ressignificar, é redirecionar, é se redescobrir com a saída dos filhos de casa. Mas no começo dói muito, sim, mas depois vai diminuindo essa dor e você vai tendo um entendimento maior da situação e se adaptando sem o filho dentro de casa. É isso que a gente deseja para você, inclusive. O Antônio diz, minha filha não me deixa ir cortar o cabelo sozinho. Perdi minha liberdade em algumas partes da minha vida e preciso que ela entenda que eu posso fazer muitas coisas sozinho. O que eu posso fazer para que ela entenda que isso me faz mal? Eu tenho 60 anos, boa tarde. Será que ele ficou Antônio, viúvo e a filha ocupou o lugar da mãe? Não dá para entender muito, né? Ela mostra um ciúmes, né? Um apego muito grande em você, Antônio. Nesses casos, eu sugiro um tratamento psicológico para ela entender o seu lugar na vida, o lugar dela, porque já demonstra uma dependência emocional, um controle muito grande em cima da vida do pai, né? Então, precisa de tratamento, eu sugiro isso. Procurar uma psicóloga. Às vezes você fala, não tenho como pagar uma psicóloga, tem
psicólogas gratuitas nas universidades que são muito boas, em algumas instituições, Isso, não é? exatamente. Obrigada pela sua pergunta, viu? A Catiana Neves diz, meu marido tem Alzheimer, mas ele sempre foi um homem trabalhador, fazia tudo em casa. Infelizmente, ele precisou parar de trabalhar e ainda está lúcido, mas com alguns momentos difíceis. O que eu posso fazer para que ele se sinta mais produtivo? Já percebi que ele está se sentindo triste. É interagir, né? É ocupar bastante o dia com atividades que a mente dele fique ativa e que você já, pelo jeito, você já está entendendo bem as limitações, mas dá para ter sim uma vida bem fluida para vocês dois agora, deixando a mente dele ativa. Mas atividade mesmo até de colocar na agenda, sabe? Conversa com ele. Vamos fazer aula de alguma coisa? Vamos fazer... Tem aula de Supera, por exemplo, que é para ativar o cérebro. Né? Você pode, quem sabe, uma aula de arte, uma aula de pintura. Eu não sei do que ele gosta. Né? Se vamos aprender alguma coisa nova, porque é possível. Né? Para ele ter ocupações. Eu acho que isso é legal. Os dois mantendo a mente ativa, ocupados. Isso mesmo, uma rotina bem legal mesmo para vocês Alinhada. dois. E a tristeza... E aí ele vai esquecendo da tristeza. E como ela disse que está no começo, que ele ainda está lúcido, caminhada, né? Exercício físico, musculação, isso tudo é muito importante também nessa fase. Boa sorte, viu, Catiana? Força aí. E se cuida, né? Porque a gente já sabe, hoje tem estudos que mostram que quem cuida precisa de cuidado. Porque o cuidado que você disponibiliza para o seu marido é muito, essa pressão é grande. Então, cuida de você também, busca uma rede de apoio, tá? Anônimo aqui. Fui casada por 30 anos. Estou recentemente divorciada, hoje com 54 anos de idade. Estou perdida. Parece que minha vida perdeu o sentido, pois a minha vida sempre girou em torno dele. O que faço? Olha, o que é importante entender agora, você ficou casada por 30 anos, então foi muito tempo da sua vida ali com o parceiro, dedicando a vida a ele, né? Vocês dois juntos, fazendo tudo juntos agora. É entender que aconteceu a separação e você redirecionar a sua vida, ressignificar, dar um novo sentido à sua vida. Então, isso é totalmente possível, você vai conseguir. Agora, no começo, é mais difícil, mas você vai conseguir redirecionar, dar um significado maior e vai ser feliz novamente. Pode ter certeza disso. Faça por onde. Agora, sabe o que eu fico pensando muito quando eu ouço alguém falando assim, você vai direcionar a sua vida? Que às vezes a gente fala, tá, eu vou, mas não vai, né? Eu penso que a gente deve agir como os nossos pais agiram com a gente. Imagina se eles, quando a gente fosse lá, adolescente, querendo só ficar deitado, dormindo, apático, adolescente tem sono, né? Deixassem. Não, mas eles fazem o quê? Uma agenda. Escola, agora você tem aula de vôlei, agora você vai para o inglês, agora você vai não sei o quê, agora você senta na mesa para estudar, agora eu vou tomar tabuada, agora eu vou tomar lição. Eu acho que a gente também precisa ter essa autocobrança, porque a gente já não vai ter mais pai e mãe para organizar a nossa rotina. Então, depende dela, né, Cláudia? Depende dela. Porque se ela se entregar... Né? Ela foi falando ali, eu tenho 30 anos de casado, 54 anos. Eu tenho 33 anos de casado, eu tenho 54 anos. Aí pensei rapidinho, falei, se fosse comigo, o que eu faria? Aí eu lembrei da minha mãe falando quando eu era adolescente, cabeça vazia, oficina do diabo. Eu ia ocupar meu dia. Então, eu penso assim, ocupe o seu dia. Ah, não, eu já trabalho bastante. Então tá, então sobrou tempo para não ficar se sentindo perdida? Ah, não, mas eu não trabalho, então bora ocupar. Isso. Aula disso, atividade daquilo, grupo de voluntariado. Às vezes, não sei como é que é a sua situação financeira, mas tem grupos de viagem só para mulheres. Vai ocupando sua vida. Mente ativa e uma rotina bem organizada, bem planejada. A tendência é que você passe por essa fase do luto aí, né? Do rompimento, desse final de ciclo, esse ciclo se encerrou, de uma forma que você não desenvolva uma tristeza excessiva, uma depressão. Até porque não precisa, né? Não. Combinar uma coisa, eu e você. Nós temos 54 anos, eu posso falar. A gente tem
muita vida para viver. Isso. Então, bora consertar essa cabeça. Haja como se você fosse a sua mãe e o seu pai. Bota você para estudar, para se movimentar, para fazer exercício, para pensar em coisa boa, tá bom? Isso. Anilene, fica com a gente, Fico, porque claro. aí eu vou receber a doutora Ana Bernal e ela vai falar sobre contrato de namoro, mas de repente quero saber aí o Tá bom. que é que cada um sente nesse momento. Tá. Porque não sei, diante dessa proposta, como é que fica a emoção de um e de outro, né?